Fala, jovens! Vamos mais um podcast, o nosso iCast. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre testosterona e a sua relação com possíveis patologias relacionadas à próstata. Contando com dois convidados de peso, Dr. Lucas Bittencourt, médico urologista, andrologista aqui do Instituto Casais. Seja bem-vindo, meu amigo. Estou em casa. E Dr. Nilo Jorge Leão, uro-oncologista, um grande amigo aí desde a época de faculdade, um profissional que trabalha não só na urologia, mas também lida direto com as patologias, principalmente relacionadas ao câncer da próstata. Não é isso? Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria perguntar principalmente a Dr. Nilo, como é que você lida com isso, né? A sua rotina, o seu dia a dia, essas relações que a gente tem hoje da reposição de testosterona, e vamos deixar isso bem claro, né? Vamos falar aqui de reposição de testosterona, né? E essas possíveis complicações ou não com a próstata, enfim, como é que você enxerga isso nos dias de hoje? Olá pessoal, um prazer estar aqui hoje no Instituto Casais com o Lucas, com dois Lucas. E primeiro eu queria começar parabenizando o Lucas Casais pela iniciativa de trazer uma pessoa que trabalha com câncer como eu, que tenho isso aí na minha rotina, tenho minha formação em cima disso, para discutir de maneira muito aberta e sincera, sem nenhuma demagogia, sem nenhuma hipocrisia. Aqui não tem nenhum tipo de combinado, aqui cada um vai dizer o que pensa a respeito do assunto e a gente vai discutir como se deve discutir medicina, baseado em evidência, baseado em publicações, baseado em trabalhos, porque é objetivo comum do bom médico, e eu tenho certeza que Lucas é um bom médico, assim como Lucas Bittencourt, que é um bom médico, fazer o melhor pelos nossos pacientes. Então, fazer o melhor significa melhorar a qualidade de vida, melhorar desempenho, com responsabilidade, respeitando as indicações, as contraindicações. Eu tenho certeza que a gente vai hoje aqui conseguir esclarecer muita coisa a respeito da reposição de testosterona e sua relação com câncer de próstata, já que existem muitos mitos e existem verdades que precisam ser abertas aqui para vocês. Perfeito. E Dr. Lucas Bittencourt, que está atuante aí, firme, não só aqui no Instituto Casais, mas em toda Salvador, né? Quando se fala de reposição de testosterona. Enfim, me fala um pouco também sobre a sua atuação, me fala um pouco do que é que você enxerga, né, em relação ao próprio câncer de próstata. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, obrigado, Lucas. Estou aqui toda semana também. Nilo, vejo também 2 vezes na semana. Obrigado por estar aqui e pelo convite. É algo bastante controverso, como o Dr. Nilo falou. A gente vê muito hoje em dia uma epidemia do uso de testosterona. A gente fala muito em Covid, mas assim, nós estamos numa pandemia de testosterona de um uso desenfreado. Tá? Óbvio que a gente sabe dos reais benefícios da testosterona, mas a gente tem que saber quem são esses pacientes que podem utilizar, os pacientes que têm as indicações, os pacientes que não têm a indicação, e não só de fato ficar visando só no bem-estar, na qualidade de vida. Óbvio que isso é importante, mas existem aqueles pacientes que podem e que não podem utilizar. E a testosterona está diretamente ligado à próstata. E é isso que a gente quer trazer aqui hoje. Quem é o paciente que pode utilizar? Quem é o paciente que está sob risco? Quem é o paciente que não pode utilizar? Uma vez que você lida diariamente com isso, eu venho lidando com isso aí há 3 anos, diariamente também. Nilo lida também com isso, principalmente os pacientes que ele opera, né, um uro-oncologista aí, que a gente não precisa nem tecer comentários. Então, se a gente conseguir juntar esses três profissionais aqui e tentar sanar ao máximo algumas dúvidas, principalmente que é o principal, desculpa, assim, parece redundância, mas que é o principal hoje, que é a testosterona e a próstata. Pode, não pode, deve, não deve, faz mal, não faz mal. Eu acho que hoje a gente vai conseguir sanar aqui grandes dúvidas de inúmeros pacientes. Então vamos esquentar isso aqui, né? Vamos. E aí, Nilão, testosterona causa câncer de próstata? Vamos lá. Ainda bem que a primeira pergunta é para ele. Então primeiro vamos entender por que existe essa controvérsia, né? Então lá na década de 60, Lucas, existiu um médico, me fugiu o nome dele agora, que ganhou um prêmio Nobel de Medicina porque ele conseguiu mostrar uma relação entre o câncer de próstata e a testosterona. E observe, eu brinco, eu gosto de falar o seguinte: você tem a Bíblia,
e a partir da Bíblia você tem 500 religiões diferentes. Então é isso que o ser humano faz com a informação. Ele usa a informação da forma que ele quer. Você consegue usar a mesma Bíblia para dizer que uma pessoa pode tomar sangue e vem uma religião e usa a mesma Bíblia para dizer que não pode. São as mesmas palavras. Então o que é que acontece? Esse médico ele não provou que testosterona causava câncer de próstata, mas ele provou que pessoas que tinham câncer de próstata metastático, ou seja, câncer que já se espalhou, uma vez removidos os testículos, ou seja, promovendo a castração, esse câncer atenuava assim a sua progressão. E isso serve como base do tratamento do câncer de próstata avançado até os dias atuais. As principais drogas, os principais imunoterápicos, quimioterápicos que atuam no tratamento do câncer de próstata hoje ainda tem isso como base. O trabalho é altamente criticado, tinha 3 pacientes, começou com cães e só tinham 3 humanos. Já surgiram diversas atualizações desse assunto. E o marcador da época era a fosfatase ácida, que nem se usa mais, desde a minha residência, não era o PSA. Não existe mais essa análise de fosfatase ácida. Mas o fato é que existe uma associação de testosterona com próstata. Isso aí é indiscutível. Androgênio independente, né? Agora, daí a dizer que testosterona causa câncer de próstata, na minha opinião, e essa foi a pergunta, e eu não vou fugir da pergunta, não há nenhuma evidência que comprove que uma pessoa virgem de câncer, ou seja, eu não tenho câncer de próstata, eu resolvi tomar testosterona, o meu risco de desenvolver um câncer de próstata aumentou, eu trabalho com isso, eu tenho responsabilidade para poder fazer essa afirmação, e eu posso dizer, não, o uso da testosterona não causa câncer de próstata. Agora veja bem, isso quer dizer que a gente deve usar a testosterona sem responsabilidade? Não. Existem trabalhos que avaliaram de maneira adequada pacientes com níveis suprafisiológicos de testosterona e acompanharam esses pacientes a longo prazo para ver se esses pacientes desenvolveram mais câncer de próstata? Não. Então, eu não posso aqui dar opiniões do tipo, mantenha sua testosterona em 2000 durante 30 anos que isso não causa risco nenhum. Não é verdade. Né? Assim como a baixa de testosterona também tem os seus malefícios. Há inclusive uma corrente que defenda que o cenário de baixa testosterona seria um fator predisponente ao desenvolvimento do câncer de próstata. Mais uma vez, isso não é provado também. Isso é uma inferência, isso é uma coisa que as pessoas acreditam, mas também não foi provado. Então, o que é provado? É provado que homens com câncer de próstata avançado, quando sofrem deprivação de testosterona, o câncer estabiliza, o câncer não progride. Então, o primeiro conceito que eu quero deixar para você, paciente, leigo, é antes de repor testosterona, caso você vá repor testosterona, é preciso fazer uma avaliação adequada. Você tem câncer de próstata? Existem vários exames hoje que podem fazer essa avaliação de forma simples. Um PSA, um exame de toque feito por um urologista, eventualmente uma ressonância. Já existem até marcadores genéticos que ajudam você a prever se o paciente está sob um risco maior ou não de ter câncer de próstata. Então, na minha opinião, testosterona não é causador de câncer de próstata, mas poderia agravar um câncer de próstata existente e por conta disso as coisas têm que ser feitas com responsabilidade. Perfeito. Eu costumo dizer aqui aos meus pacientes que a medicina é uma ciência de verdades transitórias. Né? O que a gente está falando hoje, como aconteceu em 1960, daqui a 50 anos pode ter o mesmo podcast, 3 outros médicos e falarem outra coisa porque novos estudos surgiram e outras coisas aconteceram. Exato. Né? Então as verdades, o tempo todo existem estudos, o tempo todo tem informação, então isso é medicina. Né? Eu costumo dizer, falo isso muito para meus pacientes, que é uma ciência de verdades transitórias e de probabilidades. Né? As nossas condutas sempre são baseadas nisso, né? O quanto isso vai ajudar o paciente, qual o risco-benefício disso. É preciso bom senso. É preciso bom senso. Né? Veja bem, é importante a gente entender que a mensagem principal que a gente tem a passar sobre isso é: primeiro, por que você está tomando testosterona? Perfeito. Você é um cara que tem boa disposição física, você é um cara que tem bom libido, tem bom desejo sexual e está com a testosterona de 800, 900, você precisa repor testosterona? Se você repuser testosterona, isso vai trazer riscos para você? Talvez o risco não seja o câncer de próstata, mas existem outros riscos.
doenças cardiovasculares, Fertilidade. há interferência na fertilidade. Então isso precisa ser discutido, precisa ser ponderado. O que a gente não pode é criar uma áurea a respeito um mito em volta da palavra testosterona, como se isso fosse um veneno. Não é. Assim como a gente sabe que usar a testosterona de maneira irresponsável pode trazer efeitos muito ruins. É aquela questão do remédio e do veneno. A diferença é a dose. Então, assim, a grande palavra é bom senso, sensatez e saber como fazer o uso da medicação. A gente sabe também que o paciente que fica com a testosterona muito baixa, ele está sob o risco de diversos problemas, né? Inclusive doenças cardiovasculares, osteoporose, né? E eu não quero. Eu tenho, inclusive, pacientes operados com câncer de próstata, que já tiveram câncer de próstata, e acho que aí deve ser a próxima discussão, que me questionam se eles podem algum dia voltar a repor testosterona. Então, eu acho que você pode tomar a palavra aí, Lucas. Só pegando esse gancho é interessante porque, assim, alguns falando de testosterona, se causa ou não, alguns estudos, né, vêm mostrando também que alguns tumores de maior agressividade estão naqueles pacientes hipogonádicos. Então, assim, obviamente que a gente não pode, né, se estender isso a todo mundo. Além disso, existem os malefícios de uma testosterona, de toda a causa metabólica, cardiovascular, sarcopenia, que isso envolve. Então, assim, nem supra, né? Nem tanto nem pouco. O que a gente quer, o que a gente fala que é os níveis normais, que se chama eugonadismo. Essa é a zona que a gente quer para os nossos pacientes. Claro, eu gosto de pensar o seguinte: eu opero câncer de próstata toda semana, 5, 7 pacientes. Aí meu paciente vai lá, a gente usa o PSA como marcador de cura. O paciente zera o PSA. E a gente chama esse paciente de câncer free, quer dizer, ele está sem câncer. Aí o paciente me aparece com a testosterona de 800, 900. Eu vou pegar esse paciente e vou baixar a sua testosterona com medicação? De maneira alguma. Eu vou comemorar que ele está curado do câncer, que tem uma baita testosterona e isso vai me ajudar a botar ele de volta ativa. Da mesma forma que se eu pegar esse paciente, o mesmo paciente, com a testosterona de 100, com ondas de calor, com labilidade emocional, depressão, falta de libido, eu vou querer colocar a testosterona dele em 600, 700, 800, que é o valor daquele mesmo paciente que eu considerei normal, considerei bem. Então a gente tem que buscar a zona da normalidade. O problema é que a gente vive uma época, né, onde as pessoas querem resultados imediatos, onde as pessoas querem resultados super rápidos, as pessoas querem ficar bem para o verão, para o carnaval e não para a vida, e não de forma constante. Então, respondendo à pergunta, você que já teve câncer de próstata ou que conhece alguém que já teve câncer de próstata, isso lhe proíbe de usar testosterona? Não. Já há estudos e já há evidências que após um período onde se consolidou essa cura... Esse é o gancho, né? É o gancho para... Que geralmente a gente acredita que seja 1 ano após a cirurgia. Caso você tenha necessidade, seria seguro repor testosterona caso você esteja num ambiente livre de câncer. Essa é a minha opinião, eu acho que isso já é um pouco consenso. Concordo, seria Não, isso fica bem claro, né, Nilo, que a gente acabou de falar, isso são as evidências que mostram. Não é a sua opinião, assim, não é a opinião do Lucas Bittencourt, não é a opinião do Lucas Casais, é o que os estudos vêm mostrando, é o que as evidências vêm demonstrando. Uma segurança crescente. Exatamente, porque às vezes a gente percebe isso, né, do paciente ou da pessoa que a gente está atendendo ali, entender que isso não é uma opinião pessoal, né? Essas condutas, o que você falou, as evidências têm demonstrado uma segurança e a gente fazer uma reposição quando bem indicada, mesmo em pessoas que já tiveram um quadro de câncer. É a guerra do câncer de próstata com várias batalhas. Você opera, você tem a batalha da incontinência, né? Alguns pacientes, porcentagem mínima. É raro hoje, cada vez mais raro. Com o robô, então, nós tínhamos muito isso, né? Menos de 1%. Nós tínhamos também a batalha ali da disfunção erétil também, que isso pode acontecer em alguns pacientes, e nós temos, né, a outra batalha que é do paciente que já veio hipogonádico e fica naquela dúvida, posso ou não posso repor testosterona. E como o doutor Nilo chegou e falou assim, existe aquele tipo de paciente que ele pode ser beneficiado com a reposição de testosterona. Normalmente são aqueles pacientes, né, doutor Nilo, de baixo grau, aqueles pacientes que têm um PSA, né, o PSA do câncer dele baixo e que
permaneceu pelo menos aí uns 2, 3 Você está falando do paciente com câncer que não tratou. Curado. É isso? Ah, curado. Curado. Não, eu penso até mais além, Lucas. O que ele está dizendo é o seguinte, existem cânceres de próstata que são divididos em 3 grupos de risco. Baixo risco, risco intermediário e alto risco. O câncer de alto risco é aquele que tem risco maior de matar o paciente, falando assim, trocando em miúdos. O de risco intermediário é que levaria um pouco mais de tempo e o de baixo risco é que levaria muito tempo. Então existia uma corrente que achava que a gente só pode voltar a repor testosterona em pacientes que tinham doença de baixo risco. Eu vou além, cara. Se o paciente não tem mais câncer, seja baixo risco, intermediário ou alto risco, e já está há mais de um ano sem câncer com PSA indetectável, hipogonádico, né? Há evidências de que é seguro fazer o uso de testosterona, mantendo essa testosterona no nível da normalidade, não acima dos níveis suprafisiológicos. E interessante nisso aí que a gente estava discutindo ali fora foi aquele paciente de médio ou alto risco, ele tem uma chance de recidiva maior, com ou sem testosterona. Sem dúvida. É isso que a gente quer Vamos chegar, lá. né? E eu queria fazer 2 perguntas para vocês, os dois. Primeiro, a gente sabe que tem pacientes que têm câncer de próstata, né? Tem esse diagnóstico, e que por ser um câncer leve ou sem complicações, é decidido muitas vezes não se operar aquilo ali, né? pronto, né? E aí? Aí o paciente tem... É controverso. Pronto, aí você... Então vamos lá. A gente tá calma, deixa eu terminar. Você já entendeu, né? Pois é. E aí ele tá com esse diagnóstico. Decidiu não tratar, decidiu acompanhar. E tá hipogonádico. E tá com baixos níveis de testosterona, né? Suplemento, repõe ou não? Segundo, essa é punk. Segundo, paciente operado, né? Curado, PSA indetectável, 1 ano. A testosterona dele não é de hipogonadismo. É uma testosterona... Borderline ali. 300. Sintomático? 350. Sintomático. E aí? Já tem um ano ele não de tem, curado. ele não tem queixa... ele tem queixa clínica, mas tem níveis de normais. Laboratório normal. E o que é que ele almeja? Enfim, ele está com sintoma, a libido está ruim. Assim. A queixa dele só é de libido. Né? Vamos imaginar que os outros parâmetros que a gente tem de hipogonadismo estão normais. Só libido. Tá. E aí? Vamos lá. Aí, né? Então, olha só o nível dessa controvérsia. Veja bem, a primeira coisa que a gente tem que entender, que a pergunta de Dr. Lucas é o seguinte. Existe um grupo... Eu vou voltar um pouquinho no tempo. Lá no início dos anos 2000, a Sociedade Brasileira de Oncologia, baseada num estudo super mal feito, recomendou que os homens parassem de fazer PSA e toque retal, porque ninguém ia morrer de câncer de próstata. Porque o câncer de próstata era um tumor bobo, bonzinho, indolente e que levava anos para matar o paciente. Aí o que é que aconteceu? Nos Estados Unidos, que foram quem encabeçaram esse movimento, né, estourou o número de casos de câncer de próstata avançado e metastático, porque as pessoas pararam de ser diagnosticadas e tratadas no início da doença. Mas o que é que a gente sabe hoje? Que existem, de fato, um número pequeno de casos individualizados de tumores muito iniciais que a gente pode acompanhar ao longo de 20, 30 anos num protocolo que a gente chama de vigilância ativa, onde a gente faz toque, PSA, biópsia, ressonância de maneira seriada e periódica, e esses pacientes muitas vezes jamais precisarão de tratamento. Agora olha a pergunta de Dr. Lucas. Você pegaria esse paciente com câncer de próstata e daria testosterona? Existem trabalhos que acham que casos selecionados pode ser seguro, mas isso não me convenceu ainda. Então a minha resposta é, eu não faria. Se eu, Nilo, que eu gosto de fazer para o meu paciente, que eu faria para mim, soubesse que eu tenho um câncer de próstata de baixo risco e eu quisesse tomar testosterona porque eu estou hipogonádico, estou fraco na cama, o que é que eu faria? Eu iria procurar um bom cirurgião robótico, ia retirar minha próstata com todo cuidado, porque o tumor no início é bem mais fácil preservar a ereção e bem mais fácil preservar a continência, então os resultados funcionais são melhores, curaria do câncer e começaria a repor testosterona até 1 mês depois, porque o tumor era de baixo risco. E aí, rapidamente eu ia estar voando. Então, eu, sinceramente, não ia pagar para ver eu estar com um câncer e tomar testosterona, porque existe uma associação entre desenvolvimento de câncer, não surgimento, mas avanço de um câncer pré-existente e uso de testosterona. Então, assim, o que é que prova isso? É que a base do tratamento de câncer de próstata avançada é tirar a testosterona. Entretanto, a gente tem estudos
mostrando que pacientes em vigilância ativa com câncer indolente, aquele câncer mais brando, que receberam testosterona comparados àqueles, né, que não receberam E que eram hipogonáticos, o aumento, a progressão desse câncer não foi pior com o uso da testosterona. Sim, sim. Então, assim, é muito bom senso. É o que a gente falou. É aquilo. Eu tenho que falar do estudo, que é exatamente o que você falou. Existe estudo que libera usar. Sim. Mas você Agora, tem que ser, eu não me sinto confortável, Perfeito. porque, como eu convivo muito com oncologia, eu sei que para dizer que um tumor é de baixo risco, ele teve que fazer ressonância e biópsia. A ressonância erra, a biópsia erra. Então, vai que o índice de erro da ressonância, por exemplo, no PIRADS 4 é 22%. Vai que esse paciente estava dentro de uma margem de erro, ou que a biópsia falou que era um Gleason 6, que é um tumor bobinho, e era um 8, por um erro do médico que biopsiou. É errar humano. Então, é muita responsabilidade você fazer isso, porque você sabe que a gente pega vários pacientes que o tumor era tido como bobinho e na hora que tira a próstata e vai estudar, era um tumor pior. O nome disso é upstaging e isso acontece em 40% das vezes em alguma série de casos. Então, eu tenho que dar opinião, não fico em cima do muro. Se eu tivesse um tumor de baixo risco e quisesse fazer reposição de testosterona, eu me operaria e depois eu mandaria ver na testosterona com vontade, entendeu? Para valer a cirurgia que eu fiz. Você vê como são a opinião, né? É interessante isso. Tem que conversar bem com o paciente, porque assim, às vezes o paciente, o estado de hipogonadismo dele é tamanho que ele quer compartilhar aquilo com você e às vezes ele aceita. Agora, entretanto, se esse paciente evolui para uma piora, né? Para uma piora desse quadro, né? Desse tumor dele que estava em vigilância ativa, a gente também vai se perguntar, e aí? Fui eu? Foi a testosterona? Foi Exatamente. eu? Até provar para ele que... E pode ter sido. Se eu quisesse ser politicamente correto, eu teria lhe respondido assim, compartilhe a decisão com o paciente. Deixa na mão tem que ser dele. compartilhado. Isso eu estaria ficando em cima do muro, mas eu não faria isso. Eu faria, meu irmão, pode ser que o seu câncer avance com a testosterona. Eu não tenho certeza. Tem trabalho que mostra que sim, tem trabalho que mostra que não. Resolve esse câncer, fica curado e vai repor sua testosterona em paz. Faço até uma analogia com outra situação mais comum do que o câncer, que é o aumento benigno da próstata. Homens que estão urinando mal, que precisam tomar medicação para urinar melhor porque a próstata está grande, se tomar testosterona, vai urinar pior. Então é melhor resolver o aumento benigno da próstata e depois tomar testosterona com conforto. Entretanto, nós temos estudos também, apesar de um Tem que tempo polemizar. curto, de 6 meses, né, de paciente que tinha um histórico benigno de aumento da próstata e que utilizaram a testosterona e que o aumento dessa próstata não foi significativo. Os pacientes não evoluíram para uma piora clínica. Muito pelo contrário. Esses pacientes, alguns deles passaram a urinar melhor também. Então, assim... Mas não tem muito lógico causal. Você concorda que Concordo. a testosterona interfere na próstata? Nos receptores causa androgênios, câncer, mas exato. interfere nos receptores. Sim. Já é bem consagrado que o uso de testosterona em hiperplasia prostática não é uma contraindicação absoluta. Perfeito. É relativa. Perfeito. Relativa por quê? Porque depende se o cara está urinando mal ou não. Então eu tenho pacientes com a próstata enorme que urinam super bem. Esse paciente pode tomar testosterona. E tem pacientes com a próstata que não é tão grande e urinam super mal. Esse paciente, na minha prática, na minha experiência, se ele tomar testosterona, ele vai entrar em retenção urinária e vai ter que passar uma sonda. Aí o que é que a gente vai fazer? Vai fazer uma cirurgia popularmente chamada de raspagem, para ele urinar melhor, que é a RTU de próstata, e depois vai repor testosterona do mesmo jeito. Então, para quem tem acesso à saúde, é melhor você resolver um problema e depois você faz o outro tratamento, porque existe associação. Verdade. E na pior das hipóteses, você toma testosterona e vê o que é que dá. Se você piorar a forma que você urina, você trata a próstata. Finalmente. E a segunda pergunta? Qual que foi mesmo? Vamos lá. Curado, né? Curado, É, níveis essa é mais normais, falo de referência, mas sintomático. Sintomático e o sintoma dele é só libido. E por que eu estou falando só da libido? Porque a gente sabe que existe um percentual, né, de pacientes que operam e que a libido fica ruim por muita questão cabeça. Com certeza. Né? E não é testosterona. E aí como é que você lida com isso? Você repõe, você não repõe? E a queixa só é libido. Ele não tem nenhum outro marcador, Valor de laboratório nada normal. laboratorial. Eu queria perguntar uma coisa enfim. a vocês, para poder responder isso. Os dois fazem reposição TRT em homem. É possível a gente repor testosterona de uma forma que a gente consiga controlar os níveis que a testosterona vai atingir?
e não deixar esse paciente com testosterona de 2.000, 3.000, 4.000. É possível pegar um cara com testosterona de 350 e com um implante ou uma testosterona de depósito e manter ele com níveis que atinjam um pico aí de 800, 900, mas não supere muito isso? Eu acho que essa pergunta ela é importante porque os trabalhos mostram segurança nesse cenário em reposição de testosterona para níveis dentro da fisiologia. Então, meu único receio é meter esse paciente em níveis suprafisiológicos e eu não tenho embasamento científico para garantir segurança. Então, se eu falar, ó, velho, dá pra gente manter a testosterona aí 600, 700, você vai sentir um upzinho no libido e aí tá satisfeito, eu acho que é seguro desde que o paciente esteja mais de um ano com PSA indetectável. E entra outro porém aí, é essa relação do valor laboratorial de testosterona. 350 para você pode estar bom. Tem um paciente com 250, 220, assintomático, que não sente nada. Sim. Então, aquele paciente com 350, 400, sintomático, repõe, não repõe? Respondendo a pergunta de Nilo, a gente consegue deixar esses pacientes num nível ali, pelo menos no terço superior? A gente consegue. Consegue, tranquilo. Temos diversas vias, né? Temos diversas formas, e, enfim, isso vai ter um arsenal de... Inclusive, foi uma discussão, Nilo, que eu vi, acho que... não sei se foi no Insta ou alguma coisa assim, você conversando com alguns colegas, acho que o Lucas estava, enfim, alguns urologistas, eles estavam se tocando muito sobre essa questão da testo, da libido, e você falava muito isso do aspecto mental, né? Ou do quanto o paciente vai operar já preocupado muito já com a questão da parte sexual. A gente sabe o quanto o homem se preocupa com isso, né? E se falava muito qual seria qual a melhor via para fazer essa reposição. A gente sabe que tem diversas vias. Nós temos o transdérmico, nós temos os implantes, nós temos a testosterona intramuscular de curta, de longa. Excelente pergunta, né? E aí, acho que eu me surpreendi com algum dos colegas que estava nesse bate-papo e que a escolha seria, se possível, o transdérmico, né? Desde que não tenha um contato com a parceira, não tenha filho, não tenha, né, aquela questão da contaminação, ou de curta, né? Mas vamos lá. É interessante. Bora lá, vamos polemizar. Puxa aí essa pra você. Tá, calma que eu quero ver. Deixa eu terminar. Deixa eu terminar, calma. Ele vai dar agora pra mim. Calma, eu quero saber o seguinte. Você vai melhor. Aí é o seguinte, e a gente sabe que a curta, de curtação, cipionato, de testosterona, tem um momento que ele passa do fisiológico. Ele faz supra. Ele faz supra. Né? O quanto isso tem um impacto? Ou não tem impacto? Ninguém sabe responder isso aí. Não tem essa resposta. E aí é que tá. O que eu entendi e que faz total sentido. Uma vez que a gente usa uma testo de curta, ou o próprio transdérmico, e ele tem uma curtação, 1 dia, 7 dias, 15 dias, caso o paciente apresente alguma coisa, aquela testosterona, em poucos dias, ela meio que perdeu o efeito dela. Mas né? como se isso mudasse alguma coisa. Não, então, mas é isso, exatamente nisso que eu queria chegar. Qual é a via de reposição qual do paciente curado de câncer de próstata, e aí, qual você está com receio qual a de sua fazer? escolha? Isso é uma grande discussão que eu vejo até nos grupos que eu participo de urologia, que até o Dr. Luiz Otávio Torres estava defendendo isso. Cara, você utilizar a reposição sob forma de gel, você está meio com receio de dar testosterona ao paciente. Sim. Ok. Mas assim, quem é o médico, quem é o urologista que solicita PSA semanal ou mensal nos pacientes que estão fazendo reposição de testosterona? Ninguém. Então assim, se a gente tem uma meia-vida mais longa, de uma de curta, de longa, você pode fazer uma injeção nesse cara e 3 meses depois fazer o acompanhamento normal de um cara que está fazendo TRT. E não necessariamente iniciar com gel. Essa foi uma grande discussão nisso, entendeu? Minha impressão é que o cara, ele não tem convicção do que está fazendo, ele quer botar só a cabecinha. Aquilo que ele faz, exatamente. Então, na verdade, não faz a menor diferença, cara. Se a testosterona tiver algum impacto na recidiva do câncer, não vai mudar nada se for de curta, de longa, transdérmica. É que o urologista, principalmente que não tem tanta experiência em reposição hormonal, ele tem na ideia dele que a transdérmica é mais leve. Então vamos dar uma testosterona de leve. Não existe isso. Entra naquele velho ditado nosso, é tudo testosterona. Né? Que inclusive, é uma crítica que eu faço muito à nossa vigilância, né? A testosterona hoje, você chega numa farmácia... Um androgel. Um gel,
Não precisa de receita, você vai lá e compra. Você não precisa de uma receita médica. Mas para você comprar uma testosterona injetável, já começa um preconceito daí. Né? Você precisa de uma testosterona, você precisa de diversas informações e parece que aquilo está ele soa de uma forma mais agressiva, como se aquilo fosse causar um problema maior. A gente teve gente que banalizou o uso de testosterona. Tem testosterona sendo prescrita por personal trainer em academia, nada contra o personal trainer, manda até um abraço pro meu aí, Thiago. Tem muitos que são sérios, trabalham certo. Tem gente prescrevendo testosterona que não tem formação para isso, que não conhece os efeitos adversos. Então, assim, por conta dessa banalização ao longo de muitos anos, há um preconceito na sociedade, desde o vendedor da farmácia, a moça que vai entregar para você o produto já te olha assim atravessado. Então, isso aí é fruto de erros cometidos na comunidade ao longo de muito tempo. Eu acho que a gente tem que só ter cuidado em como passar a informação para as pessoas. O objetivo disso aqui hoje é informação de qualidade. É a pessoa ter uma informação com quem vê isso, com quem trabalha. Então, assim, a gente sabe que o cenário hipogonádico, por exemplo, pode ser uma causa de câncer de próstata, mas isso não foi comprovado ainda. Aí no outro dia eu estou no Instagram, tem uma propaganda no Instagram de um outro colega dizendo, vem aqui colocar sua testosterona em 1000, que você não vai ter câncer de próstata. Isso é charlatanismo, não está correto. Você não deve trabalhar dessa maneira. Talvez você até esteja certo, mas você não tem como provar isso. Então, essa é a questão. Você tem que virar para o paciente e dizer, ó, seus níveis de testosterona baixos estão te fazendo mal. Você tem que melhorar isso daí. Vamos repor testosterona. Isso é uma coisa. Outra é dizer, vamos deixar sua testosterona igual de um cavalo que agora você não vai ter mais câncer de próstata. Então a gente tem que saber como é que a gente passa essas informações, tem que ter responsabilidade. Eu acho que o paciente que está curado do câncer, tem mais de um ano, é seguro fazer reposição de testosterona. E caso o câncer de próstata volte nesse paciente, na minha opinião, como urologista, como uro-oncologista, não foi o uso de testosterona que desencadeou essa recidiva. E só para finalizar, já existem normogramas que nos ajudam a prever qual é o risco desse paciente voltar a desenvolver o câncer após a cirurgia. Então tem um normograma do hospital lá de Nova York que chama Memorial Sloan Kettering, que ele disse é 5%, 10%, 20%. Então o paciente que tinha um câncer de próstata invadindo vesícula seminal, que já extrapolava a próstata, esse cara vai ter o retorno dessa doença. Então se ele for usar testosterona, ele tem que estar ciente de que o câncer pode voltar a qualquer momento e não necessariamente foi a testosterona que causou. E aí se esse paciente que é sofrido, porque é um paciente oncológico, paciente que tem câncer fica sofrido, prefere nem correr nenhum tipo de medo, é melhor ele não tomar. E respondendo a outra pergunta, a que o Lucas fez agora, assim, existe uma melhor via para aqueles pacientes curados de câncer de próstata para fazer a reposição? Não. Ele se enquadra naquele paciente hipogonádico com baixa testosterona e que ele vai se encaixar como qualquer outro, né? A via que ele se sinta mais confortável, que ele goste mais ou que a depender, né? Exato, e obviamente a monitorização em cima em relação ao PSA desse paciente é o que vai diferir de um paciente que teve câncer ou não. Agora a via, só porque ele teve o câncer, isso não vai mudar não. A gente tem que, como o Nilo falou aí... Se existisse uma via mais segura, só se usaria essa via. Porque então, temos várias. Não existe nenhuma evidência sobre isso. É incrível isso. Mas existe o mito, né? De que vamos usar transdérmica aqui que é mais de boa. Mais de boa. Chegamos no nosso tempo. Então, já. Rápido, né? Porque é bom passar rápido. Próxima vez uma hora, 45 Então vamos lá. Finalizar. Repõe ou não repõe quem teve câncer de próstata? Repõe respeitando os critérios de cura. PSA indetectável, idealmente há mais de um ano. Óbvio que cada caso é um caso. Se o cara teve um tumor muito bobinho, como eu falei aqui, de baixo risco, talvez a gente possa começar a reposição antes. E se o cara teve um tumor desgraçado, extravasando a próstata, talvez seja interessante prolongar de 1 para 2 anos sem recidiva para a gente começar a reposição. Na dúvida, você que vai fazer a reposição do seu paciente, discuta com um urologista que faz câncer ou com o próprio oncologista clínico para a gente chegar num consenso. Mas dá para repor sim. Testosterona causa câncer de próstata? Não, acredito que testosterona não causa. Você agora. Não. Existe uma via? A melhor via? Não existe a melhor via. A melhor via é aquela que o paciente se adequa mais, independente se ele ter tido câncer de próstata ou não. Perfeito. Maravilha. Então, aquilo que a gente conversou ali, né? Porque a pessoa está na cena do crime, que foi ela que cometeu o crime. Não necessariamente. Com certeza. Né? Então,
mais uma vez, obrigado. Sensacional. Rapaz, passa rápido, né? Daqui a pouco a gente vai encerrar aí. Valeu. Pra gente ver se alguém tem uma pergunta rápida aí. Tem alguma coisa aí? Só ver se tem no... Finalizando, né, o nosso mais um podcast. O primeiro podcast da gente, Nilo, com outro colega convidado. E nós falamos muito que o grande problema hoje da medicina é a comunicação. Né? A dificuldade que às vezes a gente tem em conversar com uma pessoa, Sim. com um especialista como você, com o próprio Essa sua ideia Lucas. foi genial. Né? E a gente ter essa dificuldade muitas vezes a ter um acesso, a ter a informação, enfim. E ter essa oportunidade de trazer profissionais como vocês aqui só enriquece não só o próprio Instituto, enriquece a mim como pessoa, como médico. E a todos que estão Nós temos inúmeros pacientes ouvindo, né? E vendo a gente. Né? Então isso é sensacional, ter essa oportunidade. Mais uma vez, muito obrigado. São quase 10 horas da noite, você está aqui Continue com assim. essa rotina. Continue assim, complicada. provoque novos debates, traga outros colegas. Isso aí só faz você crescer, o Instituto, os seus pacientes ganham com isso. Continue fazendo assim que está no caminho certo. Valeu, irmão. Valeu, Lucas. Maravilha. Valeu, galera. Valeu, galera. Um abraço.